animais mantêm a mesma apresentação, outros não mantêm a mesma apresentação da categoria. Então, segmentando o grupo aí, realmente os 2 cavalos aí unânimes nessa ordem aí na classificação. Então, realmente, cabeleiou a média aí, os 2 cavalos da cabeceira. O terceiro cavalo, 4º e 5º colocados, eles aí vai alternando um pouquinho as notas em relação à montada, à dinâmica hoje da apresentação, e aonde a gente começa a segmentar aí os cavalos pela distribuição dos apoios, aonde nós temos a qualidade da dissociação. Pode sair ainda, por favor, na ordem. O terceiro cavalo ainda mantendo a qualidade da distribuição dos melhores tempos de apoio, então os 3 cavalos da cabeceira, e os 2 cavalos de 4ª e 5ª colocações, todos os 2 já pecando um pouquinho mais no equilíbrio, pela qualidade da dissociação, ambos tendendo a ter um pouco mais de avanço lateral, tanto o 4º quanto o 5º colocado. A opção hoje, em média, do cavalo da 4ª colocação se faz na atitude. Pode observar hoje que o cavalo da 5ª colocação está com dificuldade de manter a atitude. Então, em alguns momentos, ele hiperflexiona o conjunto de frente, e quando ele hiperflexiona o conjunto de frente, ele aumenta aí o avanço lateral. Então, ele está sem ritmo, aonde a vantagem do cavalo à frente se dá exatamente nisso aí. A postura está melhor hoje, ele está mais confirmado na atitude hoje, e principalmente ele está conseguindo abrir mais a toada sem perder a qualidade do equilíbrio. Então, ganha na postura, ganhou na montada pelo avanço, está com rendimento melhor, está com equilíbrio melhor, e principalmente a confirmação da postura, que está dando a ele a condição de romper e manter a qualidade da dissociação melhor em relação ao cavalo alazão. Estabilidade corpórea também, ainda vantagem do cavalo que ficou à frente. Pode parar o 5º, muito obrigado. E 3 e 4, pode saindo aí, por favor, gente. Pode abrir para mim um pouquinho primeiro. Bom, 3 e 4, aí a gente já tem um ganho aí na dissociação do cavalo à frente. Mesmo que ele peque um pouquinho no movimento anterior, é o ponto que o cavalo que ficou atrás tem uma ligeira vantagem aí no movimento anterior, chegando um pouquinho mais semicircular. Então, quem optou por isso, por essa classificação, levou essa ligeira vantagem. Mas a vantagem do cavalo à frente é na dissociação. Então, se a gente observar e ver os 2 cavalos aí, a transição, o cavalo à frente tem a dissociação um pouquinho melhor. O 4º cavalo já associa um pouco mais o avanço lateral, então dos seus bíceps laterais, então perde um pouquinho na mão, mas ganha na dissociação, ganha no equilíbrio, ganhou na montada, está um pouco mais leve em relação ao bocado, fazendo transições com mais facilidade. Então, um grau a favor na montada, pela facilidade da condução, e um grau a favor na distribuição dos tempos de apoio, por isso a opção do terceiro em relação ao 4º. Pode parar o 4º? Muito obrigado. E os 2 cavalos da cabeceira, aí dentro dos animais próximos quanto à distribuição, então está a qualidade do movimento melhora, onde o 2º cavalo já trabalha mais reunido. Pode observar que ele tem a atitude dele um pouco melhor ainda, o cavalo mais novo do campeonato, mas ele ainda está com a postura um pouquinho mais natural em relação ao cavalo que ficou atrás, e principalmente corrige o movimento anterior. Se a gente observar a chegada do anterior ao solo, o cavalo da 3ª colocação, ele já sobe mais o joelho e já espalma mais com esse movimento do anterior. Então, é mais coordenado o cavalo à frente, tem o gesto mais completo pela mão chegar mais semicircular em relação ao solo. A montada dos 2 cavalos é de muita qualidade, confesso que o diferencial não se deu na montada, mas pelo gesto, que é o primeiro item da maior importância, pela mão mais rolada, pela reunião melhor e pelas transições também, ligeira vantagem do preto em relação ao muito bom cavalo da 3ª colocação. Pode parar, parabéns. E o primeiro, quanto comparado ao 2º, aí 2 cavalos aí de muita virtude, tanto é que eles foram unânimes aí nessa classificação, porém sempre valorizando. Todos os 2 hoje, se a gente avaliar a dissociação, não se faz a diferença nos 2. Agora, o primeiro cavalo hoje, ele está mais coordenado. Se a gente observar, ele consegue abrir a passada, mantendo a harmonia do anterior em relação ao posterior. O 2º cavalo, lógico, o cavalo mais novo, então ele está faltando um pouquinho a confirmação no apoio da embocadura, e aí ele tende a subir um pouquinho mais o movimento da mão. E o outro detalhe, se a gente observar por frente e por trás, é a estabilidade corpórea. O cavalo à frente está com o tronco mais parado. Então, os 2 de montada muito boas, então não vem diferença no cômodo. Hoje o primeiro está um pouquinho mais pronto, tá? O 2º, às vezes, ele abre um pouquinho mais na embocadura, e principalmente a coordenação, a estabilidade, o rendimento e o equilíbrio corpóreo. Por isso, a opção do primeiro em relação excepcional ao cavalo da 2ª colocação. Podem parar os 2 aí. Parabéns, proprietários e apresentadores.